Começar pensando que vai terminar, é melhor nem começar, né? Verdade. Mas a gente também tem que pensar no futuro, né? Com certeza, Carol. E o que você vê? Você observa no dia a dia? Será que nós, homens, mulheres, quando a gente começa às vezes a gente fica muito iludido, a gente cria fantasias que elas são desconstruídas ao longo do processo? Sim. Como que você observa isso? Então, na verdade, né, todos nós temos expectativas. Quando a gente começa uma relação, a gente começa com alguma expectativa, Sim, né? sim. E aí, no decorrer do tempo, do passar do tempo, se essas expectativas elas forem muito sólidas, foram coisas nas quais a gente se agarre, pode ser que elas caiam. E aí vem as frustrações, vem as cobranças, vem aquele tanto de coisa que podem ir aí minando o relacionamento. Sim. Então a gente tem que estar muito seguro de quem que a gente é e do que a gente quer antes de começar uma relação. Então, vamos aqui. Não sei se vocês observaram aqui na nossa mesa, tem alguns envelopes. E aqui dentro dos envelopes tem algumas perguntas. Então vamos pegar essa daqui no meio. Vamos fazer uma pergunta. Vamos fazer algumas perguntas que a gente tem que realizar antes de terminar. Vamos lá. Perguntas chaves aí. Como me sinto nesta relação? É uma pergunta que deve ser feita. Por que tem que fazer essa pergunta? E ó, você tem alguma pergunta para fazer? O WhatsApp tá aqui, 319-8402-9756. Manda a sua pergunta, aproveita. Aí tá pensando em terminar, não tá, sei lá, fiquei na dúvida. Aproveita. Como me sinto nessa relação? Essa pergunta tem que ser feita pro outro ou pra si mesmo? Então, na verdade, todo término parte de um incômodo, né? Ninguém termina uma relação ou pensa em terminar se tá tudo bem. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que considerar é uma constatação, assim. Essa relação não tá boa, porque às vezes a gente pensa que a gente tem uma dificuldade de constatar o que não tá bom, né? Às vezes a gente criou tanta expectativa, a gente entrou numa relação com tantas ilusões que Sim. é difícil de chegar a esse reconhecimento, tem alguma coisa que não tá boa. Então, acho que antes de tudo, o primeiro ponto é uma constatação. E aí essa pergunta, como que eu me sinto nessa relação, é exatamente para você descobrir se o que tá te incomodando tem de fato a ver com a relação ou se tem mais a ver com questões suas emocionais, questões pessoais, que se você não resolve em você, você só vai transferir para a próxima relação que você começar. Que é um problema e não vai solucionando. Vamos para mais uma pergunta, gente? Vamos ver aqui, estamos falando aí sobre terminar relacionamento. Estou com meu parceiro por alguma dependência emocional? É uma pergunta muito importante, né? Que diz respeito àquelas relações que são baseadas na dependência emocional. Porque o que é a dependência emocional? É uma crença, muitas vezes inconsciente, de que a minha vida pode estar ruim com aquele parceiro, mas sem ele vai estar muito pior, né? Às vezes a pessoa pode estar ruim do jeito que for, mas ela supõe que sem aquele parceiro, sem aquela relação, a vida dela vai ser pior. Sim. E aí vem as cobranças, vem as tentativas de manter o outro do nosso lado a todo custo, vem as inseguranças. E sempre, Carol, o plano de fundo da dependência emocional é um medo muito grande de não estar com o outro, né? Por isso que a gente tem que se perguntar, eu tô nessa relação de fato porque é uma relação que me faz bem, que faz bem para o meu parceiro, ou será que tem alguma dependência aí que tá me segurando nessa relação? E você tem observado hoje, nesse tempo, Joyce, essa questão da dependência emocional parece que tem aumentado mais Sim. nas relações. Aquele medo de ficar sozinho. Só que só de você ter medo, o medo de perder, você já perdeu. E as pessoas têm sufocado as outras. E às vezes uma coisa que até poderia dar certo, acaba não dando por causa desse sufocar. As pessoas estão muito carentes. Como que você observa isso? Sim. Principalmente nesse mundo que a gente vive, em que é errado estar sozinho, entre aspas, como que é isso, né? A gente tem um Facebook em que a gente tem 1000 amigos. A gente fica preocupado com quantos seguidores tem no Instagram. A gente faz questão de postar fotos nos finais de semana, rodeados de amigos. É como se estar sozinho fosse uma vergonha. E aí muitas pessoas fazem questão de estar com alguém, de estar num relacionamento. Para mostrar. Para mostrar.
E aí, quando você quer mostrar para o outro, né, o que está por trás disso é uma insegurança sua, né? Então, se eu quero estar com alguém para mostrar, tem algo meu que eu preciso resolver. Por que essa necessidade de mostrar para o outro, né? Que eu não estou sozinha, que eu estou num relacionamento, mesmo que, na verdade, aquele relacionamento não seja aquele que eu posto nas redes sociais. Aquele bonitinho, cheio de amor, cheio de companheirismo. Sim. Na verdade, muitas vezes, aquilo não é real. Tem mais uma pergunta? Vamos lá, vamos lá? Mais uma pergunta que nós precisamos fazer. O que sustentou essa relação até aqui? Na verdade, essas são perguntas reflexivas pra gente ver. Será que o povo tá conseguindo responder? Você tá conseguindo responder? Manda sua pergunta pra cá, o WhatsApp, pastor, não consigo nem responder, isso que a gente vai te ajudar. Porque às vezes a pessoa nunca parou pra pensar nisso. Nossa, não sei nem por onde responder, começar a minha resposta. São perguntas isso já fáceis, mostra não. que você não devia estar nem namorando. Porque se você não consegue nem responder uma pergunta, o que sustentou essa relação até aqui? Pois é esse o ponto que você tocou. Às vezes a gente nem sabe por que tá com o outro, né? E aí, fazer essa pergunta no momento em que você se vê numa relação, diante de uma possibilidade de terminar ou de continuar, sim, é para você perceber, será que no caso de um casamento, será que o que está sustentando esse casamento é porque eu tenho meus filhos e eu tenho medo de como eles vão reagir diante do fim desse casamento? Será que o que está sustentando essa relação é uma dependência financeira? Eu tenho medo de não dar conta de me virar financeiramente sem o meu parceiro, sem a minha parceira? O que está na base, né, do que está sustentando essa relação? E pode ser que não. Pode ser que realmente haja aí uma cumplicidade, haja um companheirismo entre o casal, que apesar de todas as dificuldades que toda relação passa, essa cumplicidade e esse companheirismo sustentam para que essa relação não chegue às ruínas. Então, fazer essa pergunta é muito importante para a gente ver se o motivo aí de terminar ou de continuar é um motivo genuíno, é um motivo que realmente vale a pena continuar ou não. E eu quero aproveitar que coloca o seu nome e o nome da sua cidade também, viu? Tem uma pergunta aqui que chegou do Vitor. Qual que é a sua cidade, Vitor? Manda aqui pra gente. Oi, bom dia, meu nome é Vitor. Minha esposa e eu brigamos por qualquer motivo. Tem algo que eu possa fazer para melhorar o meu relacionamento, pois estamos juntos há 11 anos. Olá, Vitor, bom dia. Então, eu acho que é aquela velha frase clichê, que apesar de ser clichê, é muito verdadeira, sim, Carol, que é o diálogo, né? Eu acho que quando um casal chega ao ponto de brigar assim constantemente, eles têm que sentar mesmo e encarar o que está acontecendo nessa relação. E aí tem que ser um movimento dos dois, né? Não adianta uma só parte querer, sim, encarar e a outra não querer ver. É necessário que os dois queiram enxergar o que está acontecendo para, a partir disso, resolver esses conflitos, né? Porque nenhuma briga surge do nada. Sim. Tem algum conflito aí que está latente, tem algum incômodo, tem algo aí que está incomodando os dois. Então é necessário que eles tenham coragem e maturidade de sentar e ver o que é isso que está incomodando e está se manifestando em forma de briga, né? Entendi. A briga é só um boom daquilo que não está legal na relação. É só a ponta do iceberg. É só a ponta do iceberg. A raiz está lá embaixo. Exatamente. Vitor de BH, viu? Manda seu nome, manda aqui também, gente, o nome da sua cidade. Aproveita, tira aqui nós estamos falando das perguntas que a gente deve fazer antes de terminar o relacionamento. Eu fiquei pensando aqui, tem determinadas perguntas que se a gente fizer, a gente, seja lá, se terminaram conosco ou se nós estamos terminando, a gente fica menos frustrado. Sim. Porque às vezes fala assim, gente, eu tava com essa pessoa só porque eu acostumei. Acontece muito. Aí fala assim, eu não gostava mais, não tinha nada a ver, mas eu acostumei. E a minha conexão neural já estava acostumada àquilo. Mas não é porque eu gosto, não é porque tem nada a ver, nós não temos às vezes nada a ver mais. Isso pode acontecer quando a gente consegue responder essas perguntas. Sim, sim. As perguntas, elas nos ajudam a elaborar, né, Carol, o que está acontecendo. Nos ajudam a compreender a dinâmica mesmo e a compreender nós mesmos, né? Porque, sim, igual você colocou muito bem, às vezes é um costume. O casal está junto há anos, está acostumado a estar junto, nem sabe, nem se conhece mais sem aquele outro. E aí tem mesmo um medo, né, de viver a vida sem aquele outro. Não se conhece, não sabe como que vai ser.
É como me ensina, às vezes você não sente nada, você não se sente valorizado, você não se sente honrado, você não sente nada. Tem que parar para poder pensar. Eu lembro quando eu namorei 7 anos, e aí no final eu acabei terminando, mas eu não tinha um motivo no início aparente. Depois eu descobri o motivo, mas eu ia terminar sem motivo. Mas porque eu tinha parado e visto que não tinha nada a ver. Mas eu estava acostumada. Sim. Eram 7 anos, era muito tempo. Só que a pessoa não tinha nada a ver com a minha vida. Depois eu fui observando, né? Então, assim, a gente tem que parar, porque tá tudo passando muito rápido. E ficar um tempo grande num relacionamento, às vezes, não é nem difícil. Você vai a trancos e barrancos também e vai levando. Mas não é nada saudável. E às vezes ainda termina, a pessoa ainda fica deprimida, ainda... Isso acontece, né? Acontece muito, né? Quando a pessoa ela não tem essa coragem de se sustentar sozinha, quando ela pressupõe que ela depende de um outro para estar bem na vida, e aí acontece esse término, é muito comum que elas se agarrem, né, na tristeza, no luto e não caminhem a partir disso, né? E aí esse processo pelo qual você passou, eu tenho certeza que há muito tempo você já vinha sentindo um incômodo, né? Mas para chegar nessa conclusão... E o parar e pensar, né? Exatamente, tem que ter coragem. E depois que terminei, minha vida mudou, gente. Foi bom demais. Essa aqui, estou buscando alguém que supra minhas carências emocionais? É outra pergunta chave aí para a gente se perguntar sobre o fim de uma relação. Por que que acontece? Às vezes não é a relação que está ruim em si. Às vezes eu tenho expectativas que eu jogo no outro, mas que são expectativas impossíveis de serem supridas, né? Sim. Eu gosto de brincar que as nossas carências a gente resolve em terapia e não num relacionamento, né? Entendi. Então, se eu tô com o meu parceiro e ele não me liga todos os dias, e aí eu acho que isso é um motivo para terminar, porque eu não me sinto amada, poxa, ele não te liga, mas ele te manda mensagem, vamos supor. Ele tem o jeito dele de mostrar que te ama, né? Sim. Então, às vezes, a pessoa não consegue receber esse amor por causa de uma carência dela. De um jeito que ela só se entende amada se o outro mostrar daquela forma, né? Então, identificar se o que me incomoda tem a ver com uma carência minha, que eu só vou transferir para uma outra relação, ou se de fato a relação realmente não tá boa e eu preciso realmente terminar, é importante. Muito importante. Eu fiquei pensando assim, estou buscando alguém que supra minhas carências emocionais. Tanto a gente quando vai terminar, até o outro, todo mundo que está numa relação. E também observar, essa pessoa que está comigo, ela está buscando em mim que eu supra as carências emocionais dela. Exatamente. É uma coisa que a gente também tem que parar, porque tem coisas que você não vai suprir no outro. Você vai ficar num déficit, vai ficar em saldo negativo. Você pode fazer, acontecer, fazer, né? Como o povo diria, das tripas coração, já ouviu essa expressão? Já. Faz tudo, a pessoa vai lá e se frustra, porque ele tenta fazer tudo, mas ele não alcança. Por quê? Porque tem coisas que a pessoa vai ter que se resolver com ela mesma. Tem coisas que é Deus na vida dela, tem coisas que é ela com ela mesma. E tem coisas que somos nós. Mas às vezes as pessoas transferem isso pra gente. E se a gente não tiver isso muito firmado, a gente fica até em crise. Ou você fica insatisfeito, que você fala, pô, eu faço tudo e não consigo. E não adianta, que você não vai conseguir. E aí é importante a gente diferenciar, Carol, carência de necessidade. Porque nós temos necessidades emocionais, né? Sim. Todo mundo quer estar com alguém que seja um companheiro, que seja um cúmplice, né? Que seja alguém que realmente está do lado. Agora, a carência já é aquilo que extrapola a necessidade, né? Já é uma cobrança excessiva de algo que o outro não tem para te dar. Porque tem a ver com você, não tem a ver com o que está fora de você, né? Então, não é que a gente vai aceitar qualquer relação e tudo que nos derem, não é isso. Mas é saber essa diferença entre o que tem a ver comigo e o que tem a ver com o outro. Vamos para mais uma... Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.